Meus amados irmãos, que o Senhor nos abençoe poderosamente para compreender a palavra, a mensagem de Jesus Cristo aos nossos corações. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na terceira epístola de João. Nós estamos expondo esse texto, essa epístola. Hoje estamos aqui na segunda epígrafe. Terceira de João, no versículo 9 até o versículo 15. Essa é uma epístola composta apenas de um capítulo, e nós já vimos a primeira parte, do versículo 1 até o versículo 8. Hoje nós veremos o versículo 9 ao 15. Os irmãos acompanhem nas suas Bíblias a leitura que farei. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha de escrever-te, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela palavra que agora tivemos a oportunidade de ler. Esta é a palavra do Senhor. Esta é a palavra inspirada. É por meio dela que o Senhor tem feito a tua obra no decurso de todos os anos. Ó Deus, nós carecemos do Senhor, nós precisamos de Ti para receber não apenas um discurso, não apenas uma mensagem proferida pelo homem, mas precisamos de Ti, ó Deus, para ouvir a voz do nosso Supremo Pastor. E fale ao nosso coração, que apacente as nossas almas como ovelhas que precisam ouvir o seu pastor. Ajude-nos, ó Deus, nesta noite. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, na primeira parte dessa epístola de João, a primeira epígrafe, ou seja, o primeiro tema abordado por João aqui está no versículo 1 ao versículo 8, quando João fala sobre um personagem chamado Gaio. E João diz que Gaio é um bom exemplo para ser seguido. Não era uma pessoa espetacular. Gaio não é mencionado em nenhum outro lugar. A Bíblia fala sobre outros Gaios, mas esse mencionado por João aqui não é tratado de forma específica em mais nenhum outro lugar. Porém, era um homem exemplo de um crente, de um servo, de alguém que gosta de servir ao Senhor, exemplo para todas as pessoas que passavam pela sua casa. Porque ele era exemplo. Porque nós ouvimos, porque ele era próspero de verdade. Era um homem que tinha prosperidade de verdade, não uma prosperidade qualquer. Não, João vai falar, olha, eu torço, eu oro para que você seja próspero na sua saúde,
que você tenha prosperidade, mas eu sei que é próspera a sua alma. Você é um homem que tem uma alma próspera, abençoada por Deus. Por que ele era próspero? Porque andava na verdade. Porque Gaio também cooperava com a verdade. Isso nós vimos no primeiro sermão. Hoje, irmãos, nós vamos olhar a segunda epígrafe que João trata aqui ao escrever esta epístola. Ele se identifica como um presbítero e escreve para o amado Gaio, um amado irmão que congregava, que servia ao Senhor. João não menciona que igreja é esta, qual é a região que ele está, onde que fica essa igreja, mas o fato é que esse irmão Gaio era um exemplo de um servo do Senhor. Ele tinha realmente com muitas coisas para serem exemplo para os cristãos, e os cristãos deviam segui-lo. Então esse bom exemplo, irmãos, é aquele que Gaio diz que João diz que Gaio transmitia através do exemplo dos irmãos que passaram por lá, dos missionários que visitaram aquela igreja, e então todos diziam que Gaio foi um irmão próspero. Irmãos queridos, se Gaio é um bom exemplo de cristão a ser seguido, e a Bíblia mostra isso, um bom exemplo de crente, um bom exemplo de discípulo, que todos podem olhar e seguir. Aqui, então, nós encontramos um outro personagem chamado Diótrefes. Diótrefes é um mau exemplo, que em hipótese alguma, o exemplo desse sujeito chamado Diótrefes, em hipótese alguma, ele deve ser seguido. Mas é interessante, irmãos, porque que João fala sobre isso? O exemplo que deve ser seguido e o exemplo que não deve ser seguido. Porque, infelizmente, na igreja, no meio do povo de Deus, existem muitas pessoas que preferem seguir os maus exemplos. Eu conheço algumas pessoas que a marca é exatamente esta. Muitos pais, quando conversam sobre alguns filhos, pensam, olha, esse menino ou essa menina só procura o que não presta. Parece que só gosta de seguir caminho ruim. Não sabe encontrar um caminho bom. Tem aí muitas coisas boas, tem muitos bons exemplos, mas que coisa, esse menino só segue o que não deve. Parece que a mente está predisposta a isso. Amados, é por isso que eu quero meditar nessa noite com os irmãos sobre esse personagem Diótrefes. Um mau exemplo a não ser seguido por absolutamente ninguém. Nós não podemos dizer aqui que Diótrefes era um mau exemplo de cristão. Não é isso que eu estou falando. Esse Diótrefes aqui, ele não era um crente. Não era um mau exemplo de um cristão. Porque quando se é cristão, então seria uma incongruência ser um cristão mau exemplo. Ser um cristão onde todo mundo olha e diz, esse eu não quero nunca ser igual. Não, é uma incongruência. Cristão não é assim. A ordem que João dá a Gaio aqui, irmãos, ela é bem clara. Ao olharmos aí o versículo de número 11, a ordem é bem clara. Amado, João diz, não imites o que é mal, senão o que é bom. Diótrefes é um mau exemplo que em hipótese alguma deve ser seguido. Aqui, irmãos, há uma epístola escrita com esse teor. É a palavra de Deus transmitida para Gaio e transmitida para mim, para você e para toda a geração. Existem exemplos que não devem ser seguidos. E aqui nesse texto o personagem é Diótrefes. É clara a orientação de João. Ele é um mau exemplo. Parece que numa geração pervertida, quem é mau exemplo é exatamente aquele que vai estar em uma categoria superior. É o que mais chama a atenção. É o que mais atrai as atenções das pessoas. Garotões que vivem como mau exemplo de vida,
que vivem na prostituição, que vivem nas drogas, que vivem nas mais profundas pecado contra Deus, essas pessoas normalmente são as pessoas que atraem as meninas. E o contrário também, irmãos. Mas a palavra é bem clara, e é isso que nós vamos falar de uma forma bem elementar para cada um de nós aqui nessa noite. Devemos evitar os maus exemplos. Porque Diótrefes era um mau exemplo. Diz aqui a palavra no versículo 9, irmãos, de 3 de João. Versículo 9 diz: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Diótrefes era um mau exemplo porque ele buscava a autoglorificação. Era uma pessoa que estava ali convivendo com a igreja, que estava misturado entre os irmãos. Mas a prática de Diótrefes não era ser um servo como era Gaio, não era ser um servo como era Demétrios, que é mencionado também aqui por João, mas a sua atitude no exercício da sua vida cristã, o seu trabalho cristão, a sua prática na vida da igreja, era exatamente buscando a autoglorificação. A definição, irmãos, que a Bíblia dá para essa autoglorificação é exatamente aquela que aparece na relação, em relação a esse personagem chamado Diótrefes. O texto é claro: Diótrefes, que gosta de exercer a primazia em tudo. Esse irmão que está no meio de vocês, é isso que João diz para Gaio, que tudo que ele faz é para que ele esteja exercendo a prioridade. Ele quer exatamente a autoglorificação. Tem um comentarista chamado John Stott. Ele afirma que Diótrefes, ele é visto como alguém que se ama a si próprio mais do que os outros. É alguém que está entre os irmãos, está entre as pessoas, os servos de Deus, está no meio da igreja, e ali no meio ele se ama mais do que os outros. Ele é o personagem mais enaltecido por ele mesmo. Todos são piores, todos são pecadores. Ele é o que deve ser lembrado como o personagem mais destacado. Isso, irmãos, é o que quer dizer gostar de exercer a primazia em tudo, como diz aí no versículo 9. Gostar de exercer a primazia em tudo. Veja que enquanto Gaio é mencionado por João aqui, ele é descrito como alguém que é desprendido, alguém que é abnegado, alguém que é hospitaleiro. Gaio é um homem amoroso, ele está disponível para servir os missionários em Cristo. Já Diótrefes, se diz a respeito dele que ele não dá acolhida para ninguém. No meio dos cristãos, ele é o que quer ser o melhor exemplo, quer ser o nome a ser notado, mas ele mesmo não tem a característica de um verdadeiro servo. João diz, ele não lhes dá acolhida. Ao que tudo indica, irmãos, Diótrefes e Gaio, ao observar aqui a palavra de João, nós vamos perceber que esses dois personagens, eles eram membros da mesma comunidade, eram membros da mesma igreja local, do mesmo grupo que se reunia para adorar a Deus. Tanto Gaio quanto Diótrefes estavam ali, eles eram pessoas que congregavam. Enquanto Gaio era uma bênção na vida dos demais, Diótrefes era um estorvo, como nós veremos aqui daqui a pouco. Ele era um entrave, ele prejudicava, ele atrapalhava a igreja, ele causava transtorno na igreja. Diótrefes queria ser o destaque, ele não aceitava ser meramente um servo.
ele queria honra, ele queria que o seu nome fosse reconhecido. Até mesmo esse Diótrefes impediu que chegasse às mãos alguma coisa que João havia escrito para a igreja. João diz: olha, eu mandei ainda para vocês algumas coisas, mas Diótrefes impede que as coisas cheguem a você. Ele é alguém que está, de certa forma, prejudicando a obra. Há alguma discussão sobre a qual seria o motivo dessa disputa. Algumas pessoas comentam sobre qual é a disputa entre Diótrefes e João, porque fica bem claro aqui que quem escreve essa epístola, que é João, ele tem um problema. Diótrefes tem uma dificuldade, há um entrave, há uma disputa que esse Diótrefes tem com João. Alguns, tomando o significado do nome Diótrefe, literalmente Diótrefe significa criado por Zeus, ou seja, é um bebê de Zeus, que era uma divindade naquela época, e que esse nome era da aristocracia grega. Diótrefes dizem que era uma pessoa que vivia disputando, era uma pessoa que vivia querendo reconhecimento pessoal, era uma pessoa que queria o tempo todo posição social. Ele, tudo o que fazia é para alcançar alguma coisa, para que o seu nome fosse notável. Outros comentadores do Novo Testamento afirmam que a disputa, ela se devia ao fato de que esse Diótrefes, ele era exatamente uma pessoa que não amava a igreja. O fato, por exemplo, irmãos, da igreja apostólica estava chegando ao fim. Aliás, do ministério apostólico estava chegando ao fim. Naquela época, o apóstolo ele era realmente reconhecido. Mas nesse período aqui nós já estamos vivendo o final do período apostólico. Estava chegando ao fim. E que a figura de um presbítero, a figura de um bispo, a figura de um pastor já começava a exercer a primazia sobre os outros presbíteros. E isso começa a surgir nessa época. É exatamente o que esse Diótrefes já está querendo colocar em relação ao seu nome. Evento como esse, irmãos, que originou a igreja romana, com a primazia do bispo de Roma, aquele que diz que é o maior, é o que tem uma projeção maior. É exatamente daí que vem essa ideia dessa disputa com Diótrefes e João. Comentarista também chamado John Stott, ele aponta o real problema dessa disputa. Na verdade, o real problema dessa disputa é o pecado que está no coração de Diótrefes. É o ídolo que habita no coração desse homem que está ali na igreja. Diótrefes queria ser destaque, ele tinha fome de poder. Diótrefes, ele queria mostrar quem era que mandava na igreja. Aqui quem manda sou eu, aqui quem decide sou eu. Ele havia se esquecido de que a igreja pertence a Cristo. Ele queria ser o ditador. Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. É Jesus que deve ter a primazia na igreja. Todos, absolutamente todos, devem estar submissos a Cristo. Jesus é quem dita as coisas. É isso, irmãos, que o pecado da autoglorificação faz conosco. É isso que o pecado da autoglorificação estava fazendo com Diótrefes. Uma pessoa que estava na igreja, uma pessoa que se reunia com os irmãos, alguém que congregava, que se dedicava na congregação, mas as suas motivações estavam contaminadas pelo pecado. O seu coração estava cheio de autoglorificação. Esse problema, irmãos, esse pecado, ele faz o nosso coração roubar, ele faz o nosso coração retirar de Cristo a glória que só pertence a Ele. E não tem coisa mais nojenta para um cristão do que isso.
alguém querer usurpar a glória de Cristo e desejar que essa glória não seja dada a Cristo, mas seja dada a si próprio. É isso exatamente que João vê nas atitudes de Diótrefes. Esse, meus amados irmãos, é um dos laços muito mais recorrentes na igreja nos dias de hoje. E eu posso dizer, como pastor, que esse é um dos pecados mais recorrentes que um pastor, que um presbítero ou qualquer outro líder da igreja pode cair. A liderança da igreja, se ela quiser, ela vai ser honrada. Se ela quiser, muitos vão tirar a glória do próprio Cristo para dar para essa liderança. E esse é um perigo gravíssimo que muitos líderes estão tomando para si, irmãos. Não apenas na vida eclesiástica, mas na vida familiar. Esposos que querem ter a primazia em seu lar se tornam carrascos de suas esposas. Pais que querem ser glorificados tornam-se demônios na vida dos seus filhos, quando deveriam ser seus pastores, seus provedores, seus conselheiros. A liderança dada a uma pessoa, irmãos, seja essa liderança qual for, seja que tipo de liderança seja, a liderança que é dada a uma pessoa é para servir. Um líder, quando diz você é meu líder, então esse líder deve entender: eu sou servo. A liderança é para servir, não é para ser servido. Diótrefes é um mau exemplo, porque ele queria primazia, porque na igreja ele queria ser servido. Ele não estava disposto a ser uma pessoa hospitaleira. João diz: olha, ele nem recebe as pessoas em casa, mas quer a primazia na igreja, quer ser o principal entre vocês. Diótrefes é um mau exemplo, irmãos, porque ele queria a autoglorificação. Mas não apenas Diótrefes demonstra o mau exemplo por querer ser glorificado, por querer a primazia. João diz aqui também que Diótrefes, ele era um mau exemplo, porque ele era um estorvo para a igreja de Cristo. Essa palavra usada aqui para estorvo para a igreja de Cristo, ele era um tropeço, era alguém que impedia a igreja, é aquela pessoa que a igreja não consegue andar, porque ele, quando ele está, ele é aquele tipo de pessoa que pisa no freio, ele não consegue fazer as pessoas crescerem espiritualmente. No versículo 10, irmãos, olha aí para a sua Bíblia: por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como também impede os que querem recebê-los. E ele expulsa esses irmãos da igreja. Ele não quer dar acolhida a ninguém. Ele atrapalha os irmãos que querem ser gentis, que querem servir, que querem ajudar. Como também expulsa essas pessoas da igreja. João, irmãos, ele promete que indo até onde Gaio estava, quando ele tivesse a oportunidade de ir onde aqueles irmãos estavam, ele queria se encontrar com esses irmãos. Ele também queria se encontrar com Diótrefes. É isso que João diz: olha, quando eu for, eu quero conversar com ele. Eu quero também tratar pessoalmente. Eu vou confrontar as suas palavras, as suas más obras. Eu não vou deixar que ele fique tomando conta da igreja. Enquanto João, irmãos, como verdadeiro cristão, é aquele irmão que fala diretamente com Diótrefes, em vez de ter feito Diótrefes, em vez de fazer a mesma coisa, irmãos, diz aí o texto que ele estava proferindo contra João e contra os demais apóstolos
proferindo palavras maliciosas, ou seja, ele estava difamando. Era um irmão que estava ali no meio da igreja, que o que ele fazia era proferir palavras maliciosas, era difamar o próprio João. Assim então, irmãos, nós vemos o pecado de Diótrefes em 3 áreas: nas palavras, ou seja, proferindo palavras maliciosas; o pecado de Diótrefes também nos seus sentimentos, ou seja, ele não estava satisfeito com as coisas da igreja, era a pessoa sempre do contra. Não, eu não estou satisfeito, eu não estou concordando, sempre contra, não satisfeito com essas coisas. E não apenas os pecados nas suas palavras, nos seus sentimentos e também nas suas ações. O texto diz aí: as obras que ele pratica não são boas. O que ele faz não é uma coisa boa. As ações malignas de Diótrefes, irmãos, encontravam a sua origem aonde? Não é porque ele aprendeu com outros irmãos, não. As ações malignas de Diótrefes estavam em seu coração maligno. Seu coração maligno, que não somente deixava de fazer o que era certo, não apenas deixava de fazer o que Deus abençoa, o que a Bíblia ensina, mas também ele impedia os irmãos que queriam fazer o que é certo. Já pensou? Alguém na igreja que não faz o certo e impede os irmãos de fazer o que é certo e atrapalha. É esse o tipo de estorvo, irmãos. E os irmãos que queriam dar acolhida aos missionários de Cristo, Diótrefes diz: não, não vamos, não precisa. Com certeza Gaio sofria muitos ataques de Diótrefes. Gaio, conforme João menciona nos versículos 1 a 9, era um hospitaleiro, era um irmão que tinha uma alma próspera, era alguém que servia, e estava então convivendo na própria igreja com esse tal de Diótrefes. Imagine o tanto de ataque que esse Gaio sofreu desse personagem chamado Diótrefes. Pessoa cujo coração não foi transformado por Cristo, pessoa que não foi convertido verdadeiramente, que não tem uma mudança de vida, uma transformação pessoal, que ainda continua escravo do pecado. Pessoas que usam o nome de Cristo para se promover. Irmãos, esse é um mal, esta é exatamente uma doença que muitas igrejas precisam tratar. Pessoas assim são um estorvo. O que é estorvo? Barreira, um obstáculo. São pessoas que são empecilhos, são pessoas que são impedimentos para a igreja. João escreve essa epístola para Gaio para falar sobre esse Diótrefes. Pessoas assim espalham o tempo todo o fel da amargura. Pessoas assim, como diz lá em Provérbios 6, pessoas assim vivem espalhando contendas, vivem espalhando malignidade entre os irmãos, atrapalham o crescimento dos irmãos. Pessoas assim estão praticando as obras de Satanás na própria igreja, são agentes do inferno, são agentes do mal para atormentar a igreja, irmãos. Se essas pessoas não recebem o que querem, então eles deferem golpes malignos contra aquelas pessoas que querem somente glorificar a Deus, que querem apenas ser fiéis ao Senhor, pessoas que querem honrar ao Senhor. Mas se esses, como Diótrefes, não são atendidos nos seus desejos, eles proferem tudo que não deve contra os verdadeiros servos do Senhor. Eles se postam como donos da igreja. Eles dizem quem é que fica e quem é que sai. Esse pode ficar, esse vamos tirar. Veja bem, irmãos, nós não estamos aqui falando de pessoas que foram afastadas da comunhão. Há pessoas que realmente precisam ser afastadas da comunhão da igreja pelos seus pecados. E esses, o conselho sabiamente tem feito
tem tratado com cuidado. Quando necessário, são afastados através da disciplina. Mas o que João está falando aqui para Gaio, irmãos, são líderes ou são membros de igreja que deveriam ser expulsos, porque eles estão se submetendo à vontade de Deus. Então, Diótrefes é um desses que, olha, se o crente for muito fiel, se o crente for muito zeloso com o Senhor, então ele tem que ser tirado da igreja. Ele não pode ser contra a liderança da igreja. Esses dias eu ouvi alguém falar que pastor da igreja, ele quer ser mais obedecido do que Jesus. Se uma pessoa disser, pastor, o senhor está falando aí, mas não é isso que a Bíblia diz, não. O pastor vai dizer, olha, você está indo contra o ungido do Senhor, viu? Pode não, vamos disciplinar você. Ou seja, ele quer a primazia, ele quer o lugar de Cristo. Esses são os donos, querem ser donos da igreja. Esses líderes se colocam como donos da verdade. Eles não levam em consideração o testemunho da palavra, o testemunho de Cristo, irmãos. Diótrefes, ele não recebia os missionários de Cristo. E além de não receber aqueles que vinham em nome de Cristo, ele também não fazia conta do testemunho que era dado acerca da honestidade desses irmãos, da fidelidade desses irmãos, desses missionários, os quais, diz aí a palavra no versículo 7, por causa do nome, eles saíram, por causa do nome foi que eles saíram. Mas por que essas pessoas, irmãos, agem assim? Por que há pessoas assim na igreja? Por que não são atenciosos com a palavra, com a verdade? Porque não são convertidos de verdade. Porque não nasceram de novo. Eu queria fazer uma pergunta aqui nessa noite. Nós que estamos aqui na igreja. Nós queremos a autoglorificação ao estarmos aqui? Você é um crente que quer autoglorificação? Você procura servir a igreja de Cristo ou você procura ser servido por ela? Você está aqui para honrar a Cristo como servo de Cristo? Ou você está aqui para receber todos os serviços da igreja? E sai reclamando porque um irmão não falou, porque alguém tal. Não, irmãos, aqueles que querem autoglorificação, esses precisam nascer de novo. Porque na igreja, todos são servos. Todos precisam se portar como servos. Está pronto a servir o próximo. Cuidado, meu irmão. Isso pode ser o sinal na vida de algumas pessoas de que elas ainda não nasceram de novo, se querem apenas serem glorificados. Se estão na igreja para ser entrave, estão na igreja para se comportar como empecilho para os cristãos, como barreira. Se você está na igreja e a sua vida é um impedimento, é um obstáculo, é um estorvo, por motivos carnais, porque as suas motivações não são bíblicas, reflita sobre a sua conversão. É isso que João está falando aqui a respeito de Diótrefes. Mas, irmãos, por fim, Diótrefes, ele é um mau exemplo também, porque ele era um homem que não procedia de Deus. Estava ali, mas não era de Deus. O versículo 11, aí desse texto nos diz: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem, o que diz aí? Procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus.
Então, depois de ordenar aqui ao amado Gaio a que não imitasse o exemplo de Diótrefes, João conclui, chegando aqui a colocar as suas palavras duras sobre Diótrefes. Ele conclui que aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Jamais viu a Deus. O que João está querendo dizer aqui, irmãos, é que não se colhe laranja de espinheiros. Não se pode esperar de um não convertido, de um ímpio, de um escravo do pecado. Não se pode esperar dessa pessoa um comportamento de alguém que é convertido, de alguém que nasceu de novo. O nosso comportamento vai autenticar a nossa fé. O que eu faço, o que eu deixo de fazer, vai autenticar a minha fé. Ah, mas quem tem fé, peca sim. Erra sim. Eles vão fraquejar em algum momento? Vão sim. O verdadeiro crente, ele até a volta de Cristo vai encontrar alguns motivos para ele voltar, para ele se arrepender. O crente convertido, quando peca, ele corre para Cristo. Ele reconhece o seu erro. Ele confessa, ele se arrepende. Mas aqueles que não são convertidos, eles vão ficar na igreja há muito tempo. Eles colocaram na sua cabecinha de que são santos, mas os seus corações são carnais, são malignos, são ímpios. O verbo aqui, irmãos, usado para prática, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Essa palavra prática aqui está no tempo presente. Esse é um verbo presente e vai mostrar que se trata de uma ação que acontece e continua acontecendo, uma ação contínua. O verbo grego tem uma conjugação que fala que algo acontece e continua acontecendo continuamente. Esse é o sentido contínuo. Quem continuamente pratica o que é mal, diz aí o texto, jamais viu a Deus. Então lembra, quando João diz aqui, aquele que pratica o mal, não é uma pessoa que peca, como eu e você pecamos. Nós também pecamos, nós também praticamos coisas erradas. Mas o verbo usado por João aqui, quando menciona aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus, esse pratica, que no verbo é exatamente aquela pessoa que continuamente pratica a vida maligna. Não é aquele que peca acidentalmente, mas é aquela pessoa que vive continuamente no pecado. Quem continuamente pratica o pecado, é o que João quer dizer, jamais viu a Deus. Quem continuamente pratica o que é bom, esse procede de Deus. O Senhor é quem o colocou. Quem nasceu de Deus, diz aí a palavra, ele viu a Deus com os seus olhos, na fé. Quem pratica o que é bom, ele viu a Deus, e por isso mesmo, irmãos, essa visão vai afetar profundamente a conduta dessa pessoa. Quem veio de Deus, ele tem então uma nova perspectiva de vida. Aquilo que ele viu em Deus, aquilo que ele contemplou em Deus, então vai afetar completamente o seu estilo de vida. É muito importante, irmãos, lembrarmos que todos nós também imitamos alguém. Eu e você. Inevitavelmente, nós somos seres referentes. Nós precisamos de referências, nós imitamos pessoas. Imitar alguém, irmãos, não é problema não. Tem pessoas que vale a pena você imitar. O problema é a quem estamos imitando. Quem está sendo modelo para nós? Paulo disse, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo 1, Paulo disse, olha, sede imitadores meus, como filhos amados. E se alguém tivesse dúvida de como fazer isso, então Paulo chama a responsabilidade para si e diz que os crentes deveriam imitá-lo, assim como ele imita a Cristo. Em Colossenses capítulo 4, 16, Paulo diz isso, olha,
Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo escreve aos Filipenses capítulo 3, versículo 17, irmãos, sede imitadores meus, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, seguindo essa mesma orientação, irmãos, é que João aqui nesse texto diz ao próprio Gaio, que procure imitar o que é bom. Procure imitar o que é bom. Eu quero aqui nessa palavra fazer uma aplicação a você, criança, adolescente, jovem. Vocês estão com a mente muito predisposta a aprender, a descobrir, a encontrar uma nova realidade para a sua vida, sentido para a sua vida. E é exatamente nesse ponto que você pode se dar mal. Podem aparecer pessoas que aparentemente são legais, mas cuidado com as pessoas com quem vocês vão admirar, vocês vão seguir. O verdadeiro crente, ele não se deixa influenciar de forma nenhuma quando ele tem contato com os ímpios. O verdadeiro crente, ele pode estar na roda dos escarnecedores, ele pode estar passando pelo caminho dos pecadores, mas ele não fica, ele não vai se identificar com essa realidade. O verdadeiro crente, quando ele abre o seu celular e vai ver lá muita coisa errada, ele vai dizer, isso não serve para mim. Vai lá e coloca, olha, vou cancelar, vou anular, não quero ver isso. Tem como fazer isso? Eu vivo fazendo isso no meu celular. Não quero ver isso, não quero ver isso, não quero ver isso. Cancelando constantemente. Mas, irmãos, quanto a Demétrio, essa orientação que Gaio concede, que João dá a Gaio, que procure imitar o que é bom, e dá um modelo cristão aqui, ele usa a palavra Demétrio, lá no versículo 12, que é uma outra pessoa, diz aí no versículo 12, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Irmãos, um verdadeiro crente, ele não se deixa influenciar pelos maus, pelos contatos ímpios. Demétrio permanecia firme na fé, ainda que tivesse lá Diótrefes, ainda que tivesse outras pessoas más, mas Demétrio aqui, ele permanece firme na fé, mesmo estando em contato com Diótrefes. De Demétrio é dado aqui um tríplice testemunho por João. Todos lhe dão um testemunho, João fala. E diz mais, a própria verdade dá testemunho dele. E João diz, e nós também damos testemunho de Demétrio. Mais uma vez, irmãos, nós reforçamos aqui o que nós temos dito sobre o bom testemunho. Ou seja, que um bom testemunho é o que os outros dão a nosso respeito. E não o que nós alardeamos, nós gritamos para todos os lados, numa autopromoção de nós mesmos. O bom testemunho é o que os outros falam de nós. Há pessoas que fazem coisas aparentemente boas, eles vão no microfone e parece que tudo que fala é de si. É das suas coisas boas, dos seus bons exemplos, das suas boas palavras. Os que vivem se promovendo, irmãos, são do grupo de Diótrefes. E é por isso que nós precisamos escolher bem os nossos modelos, os nossos exemplos. Eu quero concluir o sermão dessa noite aqui apresentando algumas aplicações. O que Deus quer com essa mensagem de você nessa noite? Primeiro, irmãos, investigue as reais motivações do seu coração. Investigue a sua alma.
Veja, sempre pergunte: por que eu quero fazer isso? Por que eu quero falar isso? Por que eu quero ajudar na igreja nessa área? Por que eu quero fazer isso na igreja, aquilo outro? Por quê? Sempre deve examinar, avaliar as suas motivações, para que você não possa cair no pecado da autoglorificação, para que você não corra o risco de querer roubar para si a glória que é só de Deus. Não pode ser sua e nem mais de ninguém. Então vasculhe a sua alma, escrafunche dentro do seu espírito, questione-se sempre com as motivações do seu coração, o que realmente você quer. Então, irmãos, haja somente se você tiver certeza de que está fazendo algo para a glória de Deus. Há muitas coisas que nós queremos fazer e a gente acha que vai ser muito bom se nós fizermos, que muitas pessoas vão ser ajudadas, muitas pessoas vão ser orientadas, vai ser uma maravilha para alguém. Mas cuidado, veja, faça só se o que você quer fazer ou falar, se isso for para a glória de Deus. Se antes de fazer alguma coisa você pensar: depois que eu falar isso, depois que eu fizer isso, todo mundo vai me aplaudir, todo mundo vai colocar na internet, eu vou ficar famoso, eu vou ganhar muitos likes. Não faça, não entre nessa. Apenas se for para a glória de Deus. Segunda aplicação: disponha-se para servir, em vez de ficar esperando que a igreja sirva você. O serviço cristão está aberto para todos os verdadeiros servos. Lembre-se, irmãos, que a essência da vida cristã é o serviço. Lembre-se, ser crente é ser servo. E essa é a essência do cristianismo. Crentes que ficam esperando serem servidos, eles acabam se tornando empecilhos para os demais. Crentes que vivem a vida toda esperando que alguém faça alguma coisa, eles acabam sendo estorvo para a igreja. Eles vivem criando casos dentro da igreja. E não poucas vezes eles ficam difamando esse ou aquele que não serviram, que não fizeram o que eles quiseram. Eles vivem o tempo todo falando mal de alguém. Então, disponha o seu coração para servir. E não fique esperando que te sirvam. Você foi trazido pelo Senhor, então você será visto como um servo dos seus irmãos. A terceira aplicação que eu quero fazer, irmãos: Deus quer que você confirme com boas obras o seu novo nascimento. Deus quer que você confirme com uma atitude cristã a sua conversão verdadeira. Não basta dizer: eu agora sou da igreja, eu fui batizado. Deus quer que você confirme com as suas boas obras. Deus quer que você confirme com o seu bom testemunho, com o seu bom exemplo. Se você nasceu de Deus, então você passa a imitar a Deus. Você passa a imitar o povo de Deus. Se você nasceu de Deus, então a sua conduta vai revelar que você nasceu de Deus. E a prática da palavra de Deus, irmãos, que nos afasta do pecado e nos leva a servir uns aos outros, é exatamente a conversão, o novo nascimento, a nova vida que Cristo Jesus concede aos seus eleitos. A minha oração é que nós sejamos eleitos, sejamos salvos e tenhamos sido alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus, que nós sejamos feitos servos prontos para a glória, glorificar a Deus, que nós não queiramos a glória para nós na igreja e em lugar nenhum,
mas que nós existamos para a glória de Deus, que se cumpra em nós aquilo que a pergunta do breve catecismo profere, dizendo: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer em Deus para sempre. Não é em si, ele nega a si mesmo, ele deixa os seus desejos. É como Paulo diz: prefira o outro primeiro do que você. Que Deus, irmãos, mostre a cada um de nós a importância de buscar a glória de Deus e não buscar a autoglorificação. Que nós não sejamos estorvos para a igreja, não sejamos empecilhos para a igreja. Que nós verdadeiramente possamos ser aqueles irmãos que procedem de Deus, que vêm de Deus. Que Deus nos livre de sermos ímpios na igreja. Vamos orar ao nosso Deus. Nesse momento eu queria que você colocasse sua vida diante do Senhor. Essa palavra, ela fala a mim e a você. Nós somos tentados, irmãos, a esses pecados e a sermos cristãos que não são autênticos. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que aplique a sua palavra de forma efetiva e poderosa aos nossos corações. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor cuida de nós, o Senhor nos trata como filhos amados. Obrigado a Deus, porque assim como teu servo João tratou daquela situação naquela comunidade onde Gaio congregava, onde Demétrio congregava, onde Diótrefes congregava, era uma comunidade que tinha esses problemas, ó Pai. Tinha um irmão que era fiel, um exemplo, mas tinha irmãos que eram maus exemplos, que não deveriam ser seguidos. Ó Deus, dê sabedoria ao teu povo aqui nessa noite, para que primeiro sejam bons exemplos, que também, ó Deus, sigam os bons exemplos. Ajude-nos, ó Pai, a termos a aplicação dessa tua palavra em nossos corações. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.